Qualquer um que assistiu The Good Place ou fez um curso de filosofia, para mim foi especificamente uma aula sobre problemas morais contemporâneos. Conhece o problema do trolley. Agora esse conceito básico foi transformado em um jogo. O experimento mental homônimo inicia o jogo. Então algumas variações desse cenário, e somos levados a alguns outros dilemas filosóficos desafiadores à medida que progredimos em nosso aparente desenvolvimento de carreira. Isso não parece muito divertido, não é? Mas de alguma forma, Trolley Problem, Inc. consegue ser completamente cativante para seu tempo de execução de cerca de 90 minutos. Inicialmente apresentado como um material de treinamento em seu novo emprego, você enfrentará vários dilemas morais. Há apenas duas opções para escolher, e raramente uma é mais certa que a outra. Curiosamente, eu realmente pensei que fazer um jogo de perguntas filosóficas poderia ser muito divertido. Mal sabia eu, alguém não apenas pensou isso, mas colocou talento para realmente fazer acontecer. Como graduada em filosofia, este jogo ganha pontos de bônus em parte por nostalgia, e em parte, porque acho que esse tipo de coisa pode ser interessante de se considerar. Para aqueles que não estão familiarizados com o problema do bonde, ele basicamente pede que você imagine que está em um bonde, ou na Austrália seria um bonde. À frente o trilho se divide em dois. Atualmente o bonde está definido para descer um caminho em que 5 pessoas estão presas e se continuar nesse caminho, todas as 5 pessoas morrerão. Na outra pista está uma pessoa, e você tem uma alavanca no carrinho que mudará seu caminho para a pista com uma pessoa. Colocar essas perguntas no cenário de uma entrevista de emprego, revisão de desempenho é bastante inteligente, e a narração é perfeita para guiá-lo pelos cenários. Em seguida, adicionar pequenas notas à medida que o cronômetro diminui para finalmente bloquear sua escolha para cada pergunta. Esses elementos adicionais na aula de filosofia tendem a surgir depois que todos ofereceram sua escolha para a configuração básica. Os elementos adicionados essencialmente exploram se existem outras circunstâncias que podem mudar a escolha. O primeiro dilema que você recebe, o título do Trolley Problem, é mais ou menos assim: um trem está descendo os trilhos, indo em direção a 5 pessoas que não podem sair do caminho. Você não faz nada ou puxa uma alavanca para mover o trem para outro trilho, onde uma pessoa está no caminho. De qualquer forma, as pessoas morrem. Você pode salvar 5 pessoas sacrificando apenas uma, mas isso significa agir. Se você não puxar a alavanca, você tecnicamente não matou ninguém. Então, o que você faz? Existem 55 perguntas no Trolley Problem, Inc., e a grande maioria delas são igualmente mórbidas. Você empurra uma pessoa gorda para os trilhos para parar o trem e salvar 5 pessoas no final da linha, ou você deixa as 5 pessoas morrerem. Você deixa o trem bater em 5 pessoas, ou você o desvia para onde vai matar uma criança. Não importa o que você escolher, você vai se sentir mal com isso. À primeira vista, Trolley Problem, Inc. é simplesmente uma versão gamificada das várias iterações do problema clássico. Como um novo funcionário de uma empresa, fundada para ajudar as pessoas a viajar com segurança por todo o país. Seu treinamento no trabalho envolve a tomada de decisões em dilemas morais do tipo problema do carrinho. Enquanto isso, o narrador questiona todas as suas escolhas em um esforço para semear dúvidas. Cada pergunta tem um cronômetro, e sua decisão só é bloqueada quando o cronômetro termina, dando a você ampla oportunidade de adivinhar a si mesmo. Cada dia de trabalho é um novo problema a ser respondido, desde o original atemporal, as variações em que o indivíduo sacrificado é uma criancinha bonitinha, ao problema do transplante. Há uma pergunta sobre colocar um cachorro moribundo preso em uma ferrovia fora de sua miséria, ou deixá-lo sofrer por mais um dia inteiro, antes que o próximo trem chegue. Não é um jogo particularmente complicado ou particularmente longo. Engajamento. Tente clicar para avançar enquanto ela ainda está lendo o texto. Visualmente, ele é bem básico, mas não precisa de mais profundidade. Quero dizer, eu estaria curioso para ver que mudança isso poderia fazer nas escolhas se isso fosse feito em uma experiência de EV, colocando você mais diretamente no papel do protagonista, mas isso é apenas uma curiosidade mais do que tudo. Na verdade, devo dizer que existem algumas opções interessantes nas configurações visuais que permitem que você dê uma aparência mais peculiar ou apenas facilite os olhos. Eles não são todos sobre trens, não se preocupe. Quando terminar o Trolley Problem, Inc., você será promovido à Trolley Health Corporation, onde será apresentado a problemas relacionados à saúde. Você vacina crianças contra uma endemia, mesmo que a vacina torne 1 em cada 5 crianças mais doente do que o próprio vírus?
Você faz um transplante de coração para o velho que está sendo preparado para a cirurgia, ou em vez disso, dá para o jovem que acabou de se envolver em um acidente de carro? Ou, talvez o mais sombrio de tudo, você colhe os órgãos de um jovem viajante errante para salvar 5 pessoas à espera de transplantes. O mais impressionante é que ele faz tudo isso através dos dilemas que apresenta a você. Há pouco em termos de exposição, além de alguns comentários sarcásticos do narrador e as breves introduções de cada problema. Mas à medida que esses problemas se alimentam e informam uns aos outros, ao lado de um rastreador deliberadamente utilitário das consequências numéricas de todas as suas ações, número de pessoas mortas, número de projetos fracassados, número de pílulas tomadas, número de pessoas cozidas, etc. Uma história inebriante sobre o peso das expectativas, responsabilidade e descobrir o que realmente importa começa a emergir. Como se você não tivesse o suficiente para se preocupar em sua vida, a Trolley Problem, em que quer que você pense sobre ética e moral, e como uma pessoa terrível você é. Você deve comprá-lo? Bem, se você gosta da ideia de desafiar sua ética com cenários hipotéticos, com certeza. Se você é ou foi um estudante de filosofia, pode ter uma sensação de nostalgia, e para mim, isso é indiscutivelmente motivo suficiente para agarrá-lo. É um preço decente para o que é. Se você não tem certeza, talvez espere uma venda. Mas realmente por uma chance de jogar algo um pouco mais intelectual para variar, acho que é uma ótima compra. Uma longa lista de leitura de artigos de filosofia, artigos e outras referências serve como um bom recurso para pessoas que desejam uma escavação mais acadêmica. Embora ter pelo menos algum material de leitura no próprio jogo seja bom, apesar dos obstáculos de direitos autorais. Mas Trolley Problem, Inc. em si é uma reflexão valiosa exatamente sobre esse ramo da filosofia moral, na forma como a história que se desenrola explora, e leva os jogadores a explorarem questões subjacentes de ética e moralidade. É um jogo sobre escolhas, não apenas como um meio para fins divergentes, mas como uma forma de entender a si mesmo.